No dia 30 de novembro de 1986, foi registrado na cidade de João Câmara o maior abalo sísmico do Rio Grande do Norte. 31 anos depois, a cidade e o estado voltam a ficar apreensivos aqui com os novos tremores ocorridos no último domingo. Os abalos tiveram magnitude de 2,1 graus na escala Richter. Sobre o assunto, conversaremos agora com Aderson Farias, ele que é lá do Departamento de Sismologia da UFRN. Boa noite, Aderson. Seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Obrigado. Essa escala Richter vai de 0 até 9 graus, é isso? Veja só, a escala Richter, ela foi originalmente criada para os terremotos na Califórnia, na década de 30, anos 30, anos 40, já do século passado, né? Então, e ela foi adaptada para várias regiões do planeta. Então, a escala Richter, ela funciona muito bem. E mas terremotos acima de 5 magnitudes, 5, 6, ela não é mais utilizada. Então, hoje em dia se utiliza outras magnitudes que são mais adequadas para se medir terremotos. Na verdade, não existe um limite teórico para um limite da escala. O que a gente sabe é que, pelos registros, a gente até agora só registrou um terremoto de magnitude até 9, 9,3 por aí. Mas não existe limite teórico. Mas, assim, a escala Richter, ela, de fato, foi uma das primeiras a serem utilizadas e ainda é corrente o uso dela, adaptada para algumas situações também, para algumas outras regiões. Esses tremores que aconteceram no último domingo, foram tremores fortes, 2,1? 2,1 para regiões sísmicas, ele não é um tremor bastante forte, é um tremor de moderado a fraco, digamos assim. A questão é que nessa região, na região onde está ali, que foi detectado esse tremor deste final de semana, certamente foi um tremor de profundidades muito baixas, ou seja, um tremor muito raso. A gente estima com uma profundidade aí de 1 quilômetro, talvez um pouco. Então, para quem está na região local, quem está próximo àquelas comunidades ali, entre João Câmara e Poço Branco por ali, ele é bem sentido. Mas à medida que você se afasta um pouco mais, ele deixa de ser bastante sentido. Mas localmente assusta bastante as pessoas. Né? Nessa perspectiva, a gente pode afirmar que o epicentro dos tremores é a cidade de João Câmara ou não? O epicentro, na verdade, ele vai até parte mais sul de João Câmara e vai até Parazinho. A falha da Samambaia, que é essa grande estrutura que origina todos esses terremotos, ela, na verdade, é uma estrutura de quase 40 quilômetros. Não é certo? Ela é, digamos assim, uma estrutura grande, porte médio para grande, e que desde a década de 80 a gente sabe que existem tremores nessa região. Então, é uma falha tectonicamente ainda ativa aqui no Nordeste do Brasil. As cidades, diante dessa realidade, né, desde 86, onde aconteceu aquele grande abalo e que destruiu grande parte da cidade de João Câmara, estão preparadas para um possível abalo mais acentuado naquela região? Olha, existem duas maneiras de você responder. Eu acho que hoje existe um pouco mais de consciência das pessoas. A questão é que o processo educativo também, de dizer às pessoas que de uma região sísmica, ele deve ser contínuo. Então isso é uma coisa que deveria, inclusive, ser colocado até como... Não digo como uma disciplina didática, porque isso acho que... Mas como falar disso nas aulas de geografia, por exemplo. Em relação às estruturas, com essa magnitude 2, como no final de semana a gente registrou, o risco maior é de queda de objetos em cima das pessoas. Assim, as estruturas em geral suportam magnitude 2, mas assustam. Então é conscientizar as pessoas de que moram numa região sísmica e que elas aprendem a conviver. Isso não deveria interferir de forma alguma no desenvolvimento econômico ou social. Existem outras áreas no mundo em que registra-se tremores de magnitude bem maior, e nem por isso as pessoas deixam de tocar a vida, digamos assim, né? Em resumo, isso deve continuar acontecendo? Deve certamente continuar acontecendo. A gente, infelizmente, não tem como saber, tem uma previsão de como prever terremotos, tá certo? Existem métodos que funcionam, outros que não, mas não existe método confiável para se prever com exatidão onde, quando e em que magnitude um terremoto vai acontecer. Então, que é o trabalho que a gente faz, a gente tem uma rede sismográfica monitorando desde o sul da Bahia até o norte do Piauí, chegando no Maranhão já, que monitora toda essa faixa
de toda essa sismicidade do Nordeste do Brasil. Ok, queremos agradecer a participação já aqui no TV Notícias de Aderson Farias, ele que é do laboratório, responsável pelo Laboratório de Sismologia da UFRN. Muito obrigado, Aderson, pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite.